Olá, estudantes. Sejam bem-vindos. Meu nome é Jairo Chaves. Estruturas condicionais e de repetição são de extrema importância para a criação de qualquer software. Com as estruturas condicionais, conseguimos realizar comparações entre dados, e isso faz com que possamos mudar o fluxo que nossa aplicação vai percorrer. Veremos agora alguns exemplos das estruturas que são indicadas para quando queremos realizar uma comparação. Vamos lá. Para iniciar os nossos testes e conhecer as estruturas condicionais, vamos criar um novo pacote. Vamos chamar ele de aula 1.condicionais. E vamos finalizar. Agora clicamos com o direito em cima do pacote e criamos uma nova classe Java. O nome dessa classe será condicionais. If else. Vamos clicar em finalizar. Dentro dessa nova classe, vamos criar o seguinte código. Primeiro, criaremos um método principal chamado public static void main, Ctrl espaço para atalho. Clicamos Enter e ele vai criar aqui para a gente. Agora vamos criar o seguinte código. Pronto. Aqui logo acima declarei uma variável chamada idade. Ela é do tipo inteiro e de início recebe o valor 0. Logo abaixo eu iniciei o meu bloco if. Aqui eu estou analisando. A variável idade é maior ou igual a variável idade é maior ou igual a 18? Se isso for verdadeiro, ele será executado. Esse bloco será executado. Nesse caso, dentro do bloco nós temos um método println sendo chamado. Ele vai exibir o nosso valor na tela. Então, para testar se o valor da variável idade é maior ou igual a 18 anos, vou clicar com o direito e clicar em executar arquivo. Nenhum resultado foi retornado para a gente. Seria mais interessante se utilizássemos o valor else. Com ele, conseguimos dar um segundo retorno. Verificamos se esse valor for verdadeiro, ele vai executar esse trecho de código. Se não for verdadeiro, for falso, ele irá executar esse trecho de código. Então vamos testar. No caso, ele constatou que a pessoa que possui essa idade é menor de idade. Para isso, para testar a posição if, vamos modificar aqui para 18. Agora ele está verificando. A idade é maior ou igual a 18? No caso é igual, então ele vai executar esse trecho de código. Vamos lá, clicar com o direito, executar arquivo. Parabéns, você é maior de idade. Então com isso a gente conseguiu verificar o bloco if else. Para isso teremos uma condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar esse trecho do código. Se for falsa, esse trecho de código. Agora vamos conhecer a nossa segunda estrutura condicional.
Para verificar ela, vamos criar uma nova classe chamada condicionais if, else, if. Vamos finalizar. O nosso exemplo será o seguinte. Vamos declarar duas variáveis do tipo float, tipo flutuante. No caso, esse aqui vai englobar os números reais. Então, eu vou ter uma variável chamada nota 1. Aqui, inicialmente, eu estou atribuindo o valor 7. E uma outra variável chamada nota 2, também float, que inicialmente tem o valor 7. Vamos calcular a média dessa variável logo abaixo, onde declaramos uma variável média, também float, e realizamos o cálculo da nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Dessa forma, alcançamos a média. Vamos exibir aqui a média do aluno e iniciaremos a análise. Verificamos, a média do aluno é maior ou igual a 7? Caso isso seja verdadeiro, o aluno vai estar aprovado. Se não for, eu faço um novo teste, verifico, a nota do aluno é menor que 4. Se eu alcançar esse resultado, eu vou ter que ele está reprovado. E se não for nenhum desses dois casos, eu vou ter um aluno de recuperação. Para entender melhor o bloco acima, podemos analisar esse desenho, onde temos todos os alunos que estiverem com a nota menor que 4 estarão reprovados. Todos aqueles que estiverem com média acima de 7 ou igual a 7 estarão aprovados. E aqueles que não tiverem com nenhuma das outras duas condições, que no caso se englobam a isso aqui, estarão de recuperação. São aqueles que estão com nota igual ou maior a 4 ou menor ou igual a 6,9. Esses alunos estarão de recuperação. Podemos fazer o teste do nosso código. Clicamos com o direito, executar arquivo. Nesse caso, teremos alunos com nota com a média 7. Neste caso, eles estão aprovados. Se modificarmos a média do aluno para um 6, a primeira nota ele tirou um 6, a segunda um 7. Ao executarmos novamente, ele está com a média 6,5 e está de recuperação. E se o aluno tiver tirado abaixo de 4, ele vai estar reprovado. Bem, é isso que temos para ver com relação a if else. Agora iremos verificar a estrutura condicional switch case. Para isso, vou criar uma nova classe chamada teste switch case. Para ela usaremos o seguinte código: onde temos, aqui nesse caso teremos uma variável string, que no caso seria o nome da disciplina, e vamos atribuir a essa variável o nome técnicas de programação. E vamos analisar. Aqui estamos analisando apenas uma variável. Simplesmente ela vai ter vários valores e veremos aqui que temos. Se o nome da disciplina for igual à estrutura de dados, ele vai me dizer que essa disciplina ainda não foi cadastrada. Se não for, e se for igual à lógica de programação, no caso ele vai me dar o resultado como o nome do professor dessa disciplina é Lucas Gabriel. Se não for
nenhuma dessas duas opções acima e for nome da disciplina igual a técnicas de programação, ele vai me dar o resultado, nome do professor dessa disciplina é Jairo Chaves. Se não for nenhum dos tópicos acima, ele me retornará o resultado disciplina desconhecida. Só que se você se atentar, verificaremos que estamos analisando apenas uma única condição várias vezes. Nome da disciplina é igual a alguma coisa, nome da disciplina é igual a alguma coisa, nome da disciplina é igual a alguma coisa. Para esse caso, verificamos que o código está muito difícil de ser lido. Para isso, podemos utilizar uma outra estrutura chamada switch case. Nesse caso, o próprio NetBeans já nos sugere alterar para o switch case. Como é que funciona essa estrutura? Eu declaro a palavra-chave switch, digo a condição que vai ser analisada. No caso, a variável que será analisada será o nome da disciplina. Aqui abaixo ele vai verificar vários casos. Caso o nome dessa disciplina seja estrutura de dados, ele vai executar esse bloco de código. Quando chegar no break, ele simplesmente para de analisar. No caso, como ele está executando o que está... Caso o nome da disciplina seja estrutura de dados, ele irá executar todo esse bloco até o comando break. O comando break simplesmente faz com que não sejam mais analisados isso aqui. Isso caso o nome da disciplina tivesse estrutura de dados. Como não tem, ele verifica o próximo case. Ele vai analisar. O nome da disciplina é lógica de programação? Aqui acima a gente pode ver que não. Então, ele vai analisar o próximo caso. O nome da disciplina é técnicas de programação? Agora sim, ele conseguiu encontrar, ele vai executar isso aqui e vai executar o comando break. Finalmente, ele não vai executar esse comando, porque ele parou aqui. Então, ele vai dar prosseguimento ao código, vai executar o que tiver fora do comando switch. Temos ainda o comando default. Esse comando default vai ser utilizado para quando não for encontrado nenhum desses resultados. Então, simplesmente ele exibe isso aqui como padrão. Vamos verificar a execução desse código. Clicando com direito, executar arquivo. Temos o resultado, o nome do professor desta disciplina é Jairo Chaves. Se alterássemos aqui o nome da disciplina para teste de disciplina, verificaríamos que ele iria executar o comando default, disciplina desconhecida. Se colocássemos estrutura de dados, ele iria me dar o retorno disciplina ainda não cadastrada. E assim por diante. As estruturas de repetição nos possibilitam fazer com que um bloco seja executado quantas vezes for necessário. O Java possui duas principais estruturas de repetição. A while, que é a forma mais simples de se repetir um procedimento, e o for, que é um pouco mais complexo, mas mesmo assim muito útil. Temos também algumas derivações desses dois, que seriam o do while e o for each. Veremos agora alguns exemplos da utilização dessas estruturas.